Em Gênesis 15, uma grande história nos é narrada pelo autor do livro de Gênesis, Moisés, sobre a perspectiva de uma das maiores doutrinas da Bíblia, da vida cristã, a justificação pela fé. Deus se apresenta a Abraão como aquele que é o seu escudo, aquele que vai à sua frente, aquele que o protege, aquele que o justifica, aquele que o guarda de todo o mal, aquele que o considera justo diante de toda a iniquidade, de toda a injustiça que esse homem tinha de dívida para com o próprio Criador. É neste capítulo 15 que se descortina uma experiência bastante singular e promissora na vida de Abraão. No livro de João, Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 8, Jesus chega a afirmar que Abraão teve a oportunidade de vê-lo. Ele diz: Abraão me viu e se alegrou. Os fariseus argumentaram, questionando que Jesus não tinha nem ainda 50 anos e como ele era capaz de afirmar que tinha visto a Abraão. E Jesus dá a réplica: antes que Abraão existisse, eu sou. Na história de jornada de vida de Abraão, vamos encontrar em alguns capítulos de Gênesis alguns momentos sobrenaturais de um Deus pessoal que se revela e fala ao coração de Abraão. Mas em Gênesis 15, Abraão se depara do ponto de vista natural e humano, olhando para as próprias circunstâncias e as conjunturas que estavam ali diante dos seus olhos. Já avançado em idade, em dias, a sua própria esposa, estéril e avançado também em dias, ele chega a afirmar: Senhor, como o meu galardão será sobremodo grande, se eu já estou avançado em idade? E de filho eu não tenho nenhum, apenas o meu servo Eliezer. Deus afirma para Abraão, e mais uma vez, a tríplice promessa: uma terra prometida, um povo eleito, uma nação que haveria de ser formada das suas entranhas, e um filho. E desse filho, Isaque, sim, a nação de Israel seria formada e entraria naquela terra prometida, a terra de Canaã, que Deus mostra a Moisés séculos depois e que Josué, posteriormente, chega a ingressar naquela terra. Mas até então, tudo era apenas uma promessa na vida de Abraão. Assim também na sua vida, na minha vida, tudo pode ser hoje apenas uma promessa. Mas Deus encontrou em Abraão um homem disposto a crer e a obedecer. E no momento em que Abraão se volta para Deus e pergunta: Senhor, como eu serei herdeiro de todas estas promessas, de ter uma nação formada das minhas entranhas, do meu ser, da minha vida, com a minha esposa, se ao menos eu não tenho sequer um filho? Eu tenho apenas o servo Eliezer. E Deus pede a Abraão algumas coisas. Deus pede a Abraão que ele tomasse para si alguns animais, algumas aves, e ali Deus o convida para fazer um ritual de aliança. Abraão toma os animais, corta estes animais entre metades, separando em metades, se preparando para um ritual muito característico e muito peculiar de uma aliança entre dois homens, entre dois patriarcas da época de Abraão. Neste caso, era Deus quem estava de um lado da aliança e do outro lado o próprio Abraão. Abraão obedece como pai da fé, como alguém que crê e obedece o que Deus fala e o que Deus pede. Ele toma os animais requeridos por Deus, ele corta estes animais entre metades e Deus chega a trazer um certo sono a Abraão. A Bíblia diz que houve densas trevas naquele momento, uma tamanha escuridão, e Abraão vem a cochilar e a dormir. Quando ele dorme, Deus traz uma palavra profética através de um sonho, afirmando para Abraão que a sua descendência viria a tomar posse daquela terra onde ele estava 430 anos depois. Uma descendência que ainda haveria de ser formada através de Isaque, filho de Abraão, através de Esaú e de Jacó e os 12 filhos de Jacó. Mas essa promessa, falada há tempos atrás a Abraão, confirmada agora através de sonho, está se revelando ali da parte de Deus no momento sobrenatural. E ele chega a afirmar: Abraão, a tua descendência será tomada por escravidão numa terra alheia. E depois de alguns anos, depois de 400 anos, eu tirarei este povo, teu povo, desta terra de escravidão.
se referindo ao Egito, séculos posteriores. Vamos conhecer melhor essa história na vida de Moisés, no Êxodo, que Deus há de fazer com o braço forte dele, através da liderança de Moisés, abrindo o Mar Vermelho. E em Gênesis 15, Deus afirma: tirarei a vossa descendência daquela terra e os trarei de volta para essa terra. Bem, estamos em Gênesis 15. Era apenas um sonho profético, um sonho da parte de Deus revelado ao coração de Abraão. E quando Abraão acorda repentinamente deste sonho, ele olha para as duas metades, as metades dos animais que ele havia cortado e dividido ao meio, disposto a fazer uma aliança com Deus. Uma parte se referia a Abraão, outra parte se referia a Deus. Mas, para a surpresa do próprio Abraão, ao acordar repentinamente daquele sonho, ele se depara e avista de uma forma especial dois seres andando por entre as partes, entre as metades dos animais. O texto sagrado, em Gênesis 15, afirma que Abraão viu uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante andando por entre as metades do animal. Bem, aqui está uma experiência singular, pessoal, sobrenatural e, ao mesmo tempo, um ritual de aliança. Quem são esses dois seres que aparecem através de uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante? Se olharmos para a Bíblia, o Deus Todo-Poderoso que há de se revelar a Israel no deserto como coluna de fogo, o Deus que há de se revelar a Moisés no capítulo 3, no seu chamado, em forma de uma sarça ardente, um fogo ardendo em chamas em meio à sarça, e a sarça não era consumida. Essa figura do fogo, essa figura da sarça ardente, da coluna de fogo, da lâmpada acesa como uma tocha e um fogareiro fumegante. Ali estavam as pessoas de Deus Pai e Deus Filho andando por entre as metades e confirmando uma aliança com Abraão. Na verdade, era para Abraão ser uma das partes, mas como Deus queria firmar uma aliança com Abraão que não poderia ser quebrada, Deus provê um substituto, uma figura do próprio Cristo, o fogareiro fumegante, uma lâmpada acesa. A palavra de Deus diz no Salmo 119 que Cristo é a palavra e a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A figura do fogo também é uma figura do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade, o Espírito de Cristo por excelência. E naquele momento de ritual de aliança, Deus Pai, Deus Filho, selam uma aliança e confirmam em uma das partes, tomando o lugar de Abraão. Isso era uma sombra. Isso era um momento oportuno para nos remeter à nova, eterna e superior aliança, em que Cristo Jesus, naquela cruz, tomaria o meu lugar, tomaria o seu lugar e faria uma aliança com Deus, substituindo a minha vida e a sua vida. Com certeza, a minha vida e a sua vida, manchadas pelo pecado, era impossível de fazermos uma aliança com Deus e não quebrarmos. Com certeza, a quebraríamos como temos quebrado até hoje com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, com as nossas iniquidades. Mas Cristo é detentor de uma vida indissolúvel, como diz o próprio autor da carta aos Hebreus, de uma vida sem pecado. Ele que foi tentado em tudo, tomou o nosso lugar naquela cruz. Assim também, nos dias de Abraão, Abraão teve um substituto, Cristo Jesus, que veio numa figura de tocha acesa, uma lâmpada de fogo. E para a surpresa de Abraão, após esses dois elementos, dois seres, andarem por entre as metades, cumprirem um ritual de aliança entre as metades do animal que representavam as duas partes, Deus ratifica a Abraão e confirma a aliança que ele fez com o nosso pai da fé, Abraão, confirmando a
o possuir daquela terra, a propriedade da terra de Canaã, porque esta foi a pergunta do próprio Abraão em Gênesis capítulo 15. Senhor, como saberei eu que serei o possuidor, o herdeiro desta terra? E através deste pedido do próprio Deus, do próprio Senhor Abraão, trazendo animais, Abraão para Deus, apresentando ao Senhor, cortando as partes, Deus havia convidado Abraão para entrar em aliança. E uma aliança com pacto. Mas eu quero trazer as boas novas. Cristo Jesus, na perspectiva da nova aliança, do autor aos Hebreus, nos diz que nós já fomos lançados, introduzidos numa eterna e numa superior aliança. A aliança abraâmica do Velho Testamento apontava para esta nova, eterna e superior que Cristo, como mediador, tomou o nosso lugar e nos trouxe em conciliação, reconciliação com o próprio Deus. Poderíamos fazer aliança, mas quebraríamos com certeza esta aliança por causa da natureza do pecado. Abraão também haveria de quebrar a aliança. Abraão desceu ao Egito. Abraão buscou socorro no braço do homem. Abraão mentiu por 2 vezes, se fazendo passar como irmão de Sara, sua esposa. Quantas vezes eu e você temos falhado? Quantas vezes eu e você temos transgredido a própria aliança eterna e superior? Mas trago boas novas do céu. Cristo é o nosso mediador. Cristo é aquele que tomou o nosso lugar. Cristo é aquele que afirmou na cruz do Calvário: está consumado. Vivemos em dias superiores aos dias do Velho Testamento, aos dias da Velha Aliança. A Velha Aliança apontava para esse momento singular. Cristo consumou todas as coisas na cruz do Calvário. Cristo nos introduziu num tempo novo, numa nova estação. Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, Ele te convida hoje a fazer um pacto, a aliança com Deus, através de Cristo Jesus. Há uma velha canção que cantamos em nossas igrejas cristãs. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje, Ele te chama para restaurar. Hoje, Ele te chama para te separar do pecado, separar da carne, separar dos ditames deste mundo e viver dias gloriosos. Eu vim, disse Jesus, para que tenhais vida e vida em abundância. Estamos em Gênesis 15, nessa jornada histórica de uma personagem, Abraão, o pai da fé, o pai de todo aquele que haveria de crer em Cristo, o descendente prometido a Abraão. E nele, Cristo, todas as nações da terra seriam, têm sido e serão abençoadas. Deus abençoe a sua vida. Até mais.